Graça e paz, amados. Bom dia. Quero dar as boas-vindas a cada irmão presente, aos irmãos que nos acompanham nas redes sociais. Que momento lindo foi esse, a moda de viola, não? Amém? Gostoso louvar a Deus de todas as formas, como nos ensina o salmista. Que todo ser que respira louve ao Senhor. Então, parabéns, Fê, parabéns, André, que momento maravilhoso. Vamos orar, meus irmãos, para a gente ir na palavra do Senhor, mergulhar na palavra de Deus e se alimentar daquilo que Deus tem para nós? Então, eu convido meu irmão, minha irmã, curvar aqui a sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos orar. E nessa oração peça agora, Deus fala comigo, Senhor. Senhor, ministra a minha vida agora, que seja o Teu Santo Espírito falando ao meu coração. Peça agora, Deus, usa essa igreja, usa o Teu servo, o pastor, usa a Tua palavra principalmente para falar ao meu coração pelo poder do Teu Espírito. Clame a Deus agora, onde quer que você esteja. Pai amado, Pai bendito, muito obrigado por mais esse culto, por esse período tão maravilhoso em que Te louvamos, Te engrandecemos e Te adoramos. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção agora. Fala conosco, Senhor, fala conosco, fala conosco. Fala ao coração dos meus irmãos aqui presentes, aos meus irmãos e irmãs que acompanham agora esse culto conosco, aonde quer que eles estejam, aquelas almas que verão esse culto depois e serão ministrados igualmente, porque sabemos, Pai, que tudo que é feito pelo poder do Teu Santo Espírito, a Tua obra perdura. Seguramos nas nossas mãos a Tua palavra, que perdura até hoje para a glória do Teu nome. Vivemos esse princípio de igreja que perdura e sempre perdurará até a Tua volta. E é nessa hora, Paizinho, que nós Te pedimos, fala conosco. Continue a usar essa igreja, Senhor, desde a abertura, os louvores, intercessões, até mesmo a bênção apostólica e principalmente a mensagem, no abraço entre os irmãos, em tudo que fizermos, que venhamos de fazer para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Pai, fala conosco, derrama do Teu Santo Espírito e tenha misericórdia da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Essa semana foi aniversário da Reforma Protestante, para ser mais exato, sexta-feira, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou ali as 95 teses na porta principal da cidade, na igreja, principal, no dia 31 de outubro. E aqui estamos para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Isso no ano de 1517. No ano de 1525, pouquinho depois, teve um outro movimento dentro ainda das igrejas que surgiram, chamado Reforma Radical, ou uma reforma dentro da reforma. Curioso, não? E tivemos a Reforma Protestante, que foi esse retorno à Bíblia, aos 5 solas, como Lutero e os demais reformadores e principalmente os líderes que vieram depois nos deixaram. Mas logo depois, em 525, teve essa reforma chamada também Reforma Radical. O que foi a Reforma Radical? Foi o momento também que essa igreja que tinha acabado de se reformar, muitos príncipes e reis se uniram a ela. Essa igreja agora protestante.
mas ao mesmo tempo tinha uma ligação de Estado e de fé. E aí o que acontece? Os irmãos, em poucos anos, percebam, menos de 10 anos, se reúnem e falam, não, nós não queremos caminhar com o Estado, nós não queremos viver uma vida debaixo do jugo de uma monarquia, nós queremos simplesmente viver debaixo da verdade do Evangelho. E aí nascem vários movimentos, e um dos movimentos que nasce nesse momento era o chamado Anabatistas também. Percebam, irmãos, o povo de Deus é um povo que questiona, é um povo que fala, que tem voz. Agora, sobretudo, nós paramos diante da palavra. Amém, meus irmãos? A reforma protestante, ela teve os seus erros também. Como assim, pastor? Para muitos foi uma reforma apenas política, porque vocês têm que lembrar que naqueles dias, quem dominava sobre tudo e todos eram os reis e o papado. Então, logo depois que surge a reforma protestante, querendo ou não, muitos reis agora estavam libertos de Roma e daqueles que dominavam, e passaram a ter agora a independência, mas eles também queriam um pedaço desse quinhão. Falou, opa, agora eu mando aqui. E aí vem os nossos irmãos do passado, e é ali que a gente começa a ver que nascem esses movimentos, chamados também de movimentos puritanos. Porque eles falam, não, nós queremos seguir a Bíblia. Se eu sou um alemão, eu serei um cristão da Alemanha. Se eu sou da Inglaterra, eu serei um cristão da Inglaterra. Se eu sou da Noruega, eu serei um cristão da Noruega. Se eu sou da Suíça, eu serei um cristão da Suíça. E aí os movimentos vão se espalhando. E aí voltamos então e vamos dizer assim, se estabelece, né, o que a maioria das igrejas se forma. Estou falando isso só para mostrar para vocês, meus irmãos, que talvez você não notou que foi o dia da reforma, dia 31. Talvez só chegou nas suas redes sociais que era Halloween, não é? Dia das bruxas, né? Curioso, não? No dia da reforma protestante colocam o dia do Halloween. E mais curioso e assustador é que nos Estados Unidos, que é um país que é protestante, eles celebram Halloween lá como se fosse, né, algo comum, bonitinho, né? Não é nem o Jesus bonitinho, é o capeta bonitinho, né? Se o Jesus bonitinho já tem problema, imagina o capeta bonitinho. Obrigado, Felipe. O diabo adocicado e travesso. Então, meus irmãos, é muito sério, né? Percebam como a sociedade ela tenta manipular. Mas estamos aqui para crer na palavra de Deus e para seguir a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? E que a gente possa buscar, não em nós, guarde isso, não na nossa cabeça, mas na Bíblia, uma resposta para todos nós. Amém? Porque é isso que importa. E é isso que a gente vai fazer agora, amém? Então eu convido o meu irmão e a minha irmã a abrir a sua Bíblia em Mateus 13, do versículo de número 24 ao 30, e depois leremos do 36 ao 43. Mateus 13, 24 em diante, até o versículo 30. Todos acharam? Hoje eu quero falar sobre o joio e sobre o trigo. O joio e o trigo. Curioso que apenas o evangelista Mateus, o apóstolo Mateus, fala sobre o joio. Curioso, não? Joio e o trigo é um assunto conhecido por todos nós e por toda a cristandade. Todo mundo sabe o que é joio e trigo, pelo menos de ouvir falar. Talvez você não saiba, porque você não foi treinado no campo, então você não saiba distinguir. Mas, resumindo, né,
O trigo, você já conhece, o joio é igualzinho. E é por isso que o mestre aqui nos deixou esse ensino tão maravilhoso. E hoje a gente vai trabalhar em cima dele. Mateus 13, do 24 ao 30. Então o título da minha mensagem é o próprio texto. É o joio e o trigo. Vamos ler então? 24 ao 30 de Mateus 13. Diz assim a palavra de Deus. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês podem arrancar com ele o trigo. Deixem que cresça juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, fala ao nosso coração. Ministra a nossa vida. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. É curioso esse texto. Hoje eu quero falar com vocês, meus irmãos, sobre essa doutrina aqui que foi embrulhada numa parábola. Porque mais uma vez Jesus dá uma parábola, depois ele explica. Então é uma doutrina embrulhada num presente de parábola. É uma parábola, mas que tem um ensino. E também quero destacar aqui duas palavras-chave desse texto, porque essas duas palavras-chave vai nos aprender a discernir melhor esses ensinos, essa parábola. E por último eu quero concluir com a ira divina, a ira do Senhor. Essa palavra não muito usual no nosso vocabulário, né? Eira, ou eirado. Então hoje a gente vai falar, concluindo, sobre a ira divina. Mas antes de irmos para os meus pontos, deixa eu explicar aqui para vocês, porque ao falar sobre o joio e o trigo, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque geralmente nós somos muito pequenos e achamos que quem é contra nós é joio. Então, se alguém não pensa como eu, logo, o joio não sou eu, o joio és tu, Brutus. Não é assim? Ah, já sabia que era joio. E eu te pergunto, a gente pode fazer esse apontamento? Podemos? Podemos? Não, meus irmãos. Nós fomos chamados para ser juiz? Quem é o único juiz que existe? Deus, Jesus, Espírito Santo. Ele é o juiz supremo, ele veio salvar, ele não veio julgar. Mas ele é juiz, ele poderia falar isso de nós. Nós podemos até dizer para o irmão: olha, o seu comportamento não está sendo um comportamento correto. A sua atitude não está sendo correta. Mas dizer que a pessoa é joio, não dá para a gente saber. Concorda? Vamos pegar aqui um exemplo bem óbvio. Maria Madalena, meus irmãos. Maria Madalena. Ela era trigo ou joio? Meu Deus, se tornou um trigo das melhores qualidades.
Mas para muitos ela era joio, porque tinha uma vida pregressa, era uma prostituta. E daí? E daí que ela era assim? Quem mais? Vamos pegar o oposto, para a gente realmente ver como nessa matéria a gente não manda nada. Porque essa é a matéria que somente Deus domina e mais ninguém. Amém, meus irmãos? Aqui, até os anjos, que são os trabalhadores e os ceifeiros de Deus, vão trabalhar na última hora, porque até anjos não sabem. Só Deus. Vamos pegar o exemplo, falei de Maria Madalena, né? Prostituta, como dizem nos nossos dias, né? Quenga, com todo respeito à expressão, né? Uma pessoa vulgar, uma meretriz, né? Destruidora de lares. E aí vai. Quando a gente usa esses termos é um pouco mais fácil, porque, afinal de contas, a sociedade já coloca lá a imagem. Mas vamos pegar o oposto, como eu disse. E Anás e Caifás. Talvez você não lembre muito de Anás, mas Caifás é um nome na Bíblia, né? Quem era Caifás? Quem era Caifás, meus irmãos? Sumo sacerdote. E Anás também, naqueles dias tinha dois, por falta de um tinham dois. Meus irmãos, o sumo sacerdote era um só, mas eles estavam vivendo uma vida política tão grande que tinha dois nos dias bíblicos. Mas eles eram sumos sacerdotes segundo os padrões humanos. Porque nas páginas do Novo Testamento, o sumo sacerdote, separado por Deus para fazer o sacrifício perfeito, entendemos que foi João Batista. Porque ele que prepara o caminho e ele que aponta o sacrifício bendito. Este é o Cordeiro de Deus que livra o pecado do mundo. Aleluias. João Batista, ele era filho de Zacarias. Então entendemos pela narrativa do Novo Testamento que ele era o sumo sacerdote eleito por Deus, separado por Deus. Mas ele também era profeta. Mas não Anás e Caifás. Mas voltando, falei de Anás e Caifás, né? As túnicas, as vestes, a roupa, a postura, a autoridade. Ele era joio ou era trigo? Para o povo, Anás e Caifás, era joio ou era trigo? Trigo. Mas e para Deus? Eles eram joios? Percebam como a gente não entende nada. Estão entendendo? Estou fazendo essa abertura, essa introdução, para mostrar que as nossas medidas, ou seja, a nossa cama de procusto, é muito ruim. Porque a gente julga que o fulano é um endemoniado, e amanhã ele vai ser o vaso de Deus para salvar a nação. Sabe, um juiz que todos perseguem, amanhã ele, quem sabe, vai ser o pastor da nossa nação. É verdade. Pastor, isso é uma blasfêmia. Para mim e para você, talvez. Essa é a minha oração. É verdade, meus irmãos. Eu oro pelos políticos, pelos juízes, e peço, converte-os, Pai. Porque só uma verdadeira conversão. Neles, em todos aqueles que têm autoridade, e em nós, amém, meus irmãos? Só conversão verdadeira. Então percebam que dessa pauta a gente não entende nada. Você concorda comigo? Você dá uma palmatória ou não? Porque a gente é muito bobinho, meus irmãos. A gente olha a performance, a gente olha o comportamento, mas Deus é aquele que vê o coração. O último que eu quero citar sobre esse assunto é Paulo, né? Paulo era quem? Enquanto ele ia perseguir os crentes, ele era joio ou ele era trigo? Para os judeus ele era joio ou ele era trigo? Para os judeus ele era trigo e dos bons, a fina flor do trigo. E para os cristãos ele era o perseguidor, terrível, endemoniado. E aí quem ele se torna? Ah, meu Deus, Paulo. De perseguidor para proclamador, daquele que odiava para aquele que amava, daquele que destruía, agora aquele que leva a vida. Louvado seja Deus.
Percebam, irmãos, que a gente não compreende nada, a gente não sabe nada, a gente só vai vendo algumas coisas enquanto Deus vai trabalhando no meio do seu povo. Amém, meus irmãos? Deus fez assim de propósito para nos desconstruir nas nossas falhas, nos nossos julgamentos, nas nossas meninices. Ele faz isso de propósito mesmo, para a gente não julgar ninguém, porque hoje aquela pessoa que é capenga, amanhã quem sabe vai ser aquele que vai te ajudar na fé. Hoje é o capenga de Jesus, é o manco de Jesus, é a tortinha de Jesus. Amanhã pode ser o pastor que vai cuidar da gente, a missionária que nos vai aproximar de Deus. Pastor, mas a fanhosa, a fanhosa, aquele meio lesado, por enquanto, meio lesado. Pastor, mas é chongo, espera, Deus está trabalhando entre nós. Amém, meus irmãos? E tem hora que a gente avalia, a gente aponta. Tá bom, pastor, e aí? Então quer dizer que a gente não pode apontar? Não, a gente pode apontar, a gente pode falar, a gente pode se dirigir à pessoa e falar: olha, irmão, o teu comportamento, a tua atitude não está como o Senhor espera. Então, vamos lá, né? Mas assim, julgar não dá para a gente julgar. Amém, meus irmãos? E por que eu estou falando sobre isso nessa introdução? Queria dizer mais uma coisa aqui. Ao falar sobre a salvação das almas de alguém, isso está nas mãos de Deus, irmãos. Não julgue ninguém. Citei há pouco que fizemos aniversário da Reforma Protestante. Percebam, mais de 500 anos da Reforma. Mas quem era Lutero? Ele era um agostiniano, um monge agostiniano, seguia os princípios de Agostinho. Ele não veio criar uma nova igreja, ele veio reformar a igreja. Pastor, Deus pode salvar pessoas dos lugares mais variados? Deus é Deus. Sobre o tema da salvação, feche a boca. Porque tem horas que a gente está julgando. Se a gente já estava julgando há pouco a Maria Madalena, o Anás, o Caifás e o Paulo, a gente não tem conhecimento de causa de nada. O Senhor, Ele está trabalhando na vida dos homens. Precisamos pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo, esse é o nosso dever. Mas o que Deus vai fazer no mundo, no coração dos homens, são mistérios. Tivemos tantas pessoas dentro do catolicismo, irmãos, que se levantaram lá dentro para quê? Para restaurar a fé. Um exemplo desse, um pouquinho antes de Lutero, foi Savonarola, um outro padre lá na Itália, que ele vê na sua comunidade se perder. Ele falou: poxa vida, mas na Bíblia está falando que não pode cometer esse pecado. Aqui está todo mundo perdido. Ele começou a pregar a Bíblia. O final é bem óbvio, né? Ele causou uma revolta aos católicos. Os católicos falaram: pare de pregar a Bíblia, você está incomodando muito a gente. E ele acabou sendo morto. Mas tivemos Savonarola, tivemos John Hus, tivemos os valdenses, um homem chamado Valdo, que depois foi apelidado de Pedro Valdo. Até os dias de hoje existem os valdenses, meus irmãos. Também lá na Itália, nas montanhas da Itália. Eles chegaram e falaram assim: não, tem alguma coisa errada, a gente não está praticando a Bíblia. Então, sobre o tema da salvação, não julguem, meus irmãos. Não julguem. Ainda mais nós batistas que gostamos de estudar, a gente fica bonzinho para julgar. A gente conhece bem, né, irmãos? Está fora da palavra, está fora da palavra, está fora da palavra, carimbo de herege, carimbo de herege, carimbo de herege, está excomungado, está certo isso? Não, a gente não tem esse carimbo do mestre não, meus irmãos. Mas o irmão lá é do aviãozinho, pastor, que rodopia, deixa o irmão, meu irmão. A única coisa que a gente tem que aprender é o seguinte, é levar as pessoas à palavra de Deus. Amém, meus irmãos? E mesmo assim vai ser difícil a gente aprender tudo que Deus tem para a gente, porque a gente ainda é muito pequeno. E agora, para eu ir aqui para os meus 3 pontos, olha só que interessante. Aqui nessa parábola de
de Mateus 13, o Senhor, podem ver que Mateus 13 é lindo, começa com a parábola do semeador. Aí depois o Senhor, ele vai para a parábola do joio e do trigo, depois ele vai para a parábola do grão de mostarda e do fermento, depois ele explica a parábola do joio, vai para uma outra parábola do tesouro escondido, de pérola de grande valor, a parábola da rede, ou seja, e conclui com um profeta que não tem honra na sua própria casa. É um capítulo repleto de ensinos por parábola. E olha que interessante, só fazendo aqui uma explicação, até para você não se perder nessas parábolas. Porque essa parábola, que é a parábola do joio e do trigo, ela é bem diferente da parábola do semeador. Porque na parábola do semeador, o semeador é o mensageiro. A semente é a palavra de Deus. E a terra é o coração dos homens. Não era assim? Já na parábola do joio e do trigo é totalmente diferente. Agora nós temos dois tipos de semeadores. Um que semeia uma boa semente durante o dia, ó que interessante. E um que vai na calada da noite, na penumbra, quando ninguém está vendo, e semeia o joio. Ou seja, lá naquela parábola tinha um semeador, e tinha a semente que era perfeita, o problema era o terreno. Olha como o Senhor vai nos ensinando, por isso que a gente tem que tomar um cuidado nas leituras, e a gente tem que fazer aqui, sabe, uma lição de casa, para a gente não ler erradamente. Agora tem dois semeadores, um que semeia trigo, e o outro que semeia joio, um que trabalha durante o dia, e o outro que trabalha à noite. O joio não pode ser arrancado, porque se ele for arrancado, prejudica o trigo. Haverá uma colheita no final de tudo. Olha que interessante. Então percebam, é diferente, mas o trigo vai dar sementes boas e o joio dará aquilo pelo qual ele é. Então, e mais uma vez Jesus vem aqui e ele explica de novo. E agora ele usa mais uma vez o quê? Ele usa agora a sua interpretação. Assim como na parábola do semeador, ele vai e explica. E olha só, meus irmãos, guarde isso. Ele explica para quem? Ele explica para discípulo. Vem cá, você é discípulo? Você é discípula? Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar. Porque o mestre, ele tem paciência para explicar para os discípulos. E os discípulos são tão apaixonados que perguntam para o mestre. Se você é discípulo, ele vai te ensinar. Então, vamos agora ao meu primeiro ponto. Vamos agora a esse ensino, e eu quero ler agora com vocês a explicação do Senhor, do versículo 36 ao 40. Vamos ler, porque ele primeiro explicou o que era aquela parábola, ele deu aquela parábola, do versículo 24 ao 30, e agora ele vem e explica do 36 ao 40. Então, ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram, 2 pontos. Enquanto prego, meus irmãos, diga no seu coração: Senhor, me explica a tua palavra. Senhor, me revela a tua palavra. Senhor, abre os meus olhos espirituais, ouvidos espirituais. Me faça compreender os teus ensinos, de uma forma que eu entenda tudo que o Senhor tem para mim. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Porque deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu fiquei, enquanto fazia as minhas lições de casa, né? Eu falei, o mestre gosta de complicar, né? Porque ele faz a parábola do semeador. E agora ele vem com a joio e trigo.
Lá no semeador era um semeador, agora são dois, um bom e um mau. Lá eram 4 tipos de terrenos, agora é o mesmo terreno. É difícil, tem hora que o mestre complica. Não é assim, irmãos? Vamos lá, vamos aplicar na nossa vida. Tem hora que ele facilita ou ele complica? Sejamos honestos, irmãos. Tem hora que Deus facilita as nossas provas ou parece que Ele está complicando nosso caminho. Aí eu te pergunto, Ele é o teu mestre, é o teu rei, é o teu salvador, é o teu redentor, é o teu complicador? Mas eu digo sem medo de errar, Ele não está complicando nada. Ele está descomplicando as nossas bagunças. Pastor, eu não estou entendendo. Está dentro do pacote. Você não vai entender muita coisa, nem eu. Meus irmãos, lembram qual era a dinâmica do ministério de Jesus? Era do improvável, era do inesperado, era do... Não sei se amanhã eu estou vivo, se eu estou morto, se eu tomo pedrada. O mestre simplesmente dizia, venha e siga-me. Você se tornará pescador de homens. E o outro que era rico, estava na coletoria, venha, segue-me. Ele deixa tudo. E agora ele segue um líder errante, porque para os judeus, Jesus era um rabi errante, um rabi marginal, que vivia à margem. Porque ele não tinha a tutela dos sacerdotes. Jesus não tinha um carimbo dele na escola sacerdotal. Ele não fez parte da escola do rabinato. Jesus não foi aluno. E vem um tal doido, vestido de pelo de animais, que era sacerdote, deixa a escola dos sacerdotes, vai lá para o deserto e começa a falar que o Messias vai vir. Aí está preparando o caminho, manda todo mundo se batizar, que negócio doido é esse? E agora estão dizendo por aí que ele veio, que ele apareceu. Aleluia. E aí ele começa a fazer uma obra, meio que às escondidas, e depois começa a se apresentar e se revelar. E aí, pastor? E aí que era tudo muito enigmático, irmãos. Hoje a nossa vida na igreja não segue uma certa regularidade. Não é assim, a gente tem cultos aqui, a gente vem para o culto, a gente aprende, faz o ensino, aprende, não é assim? Mas e seguir Jesus, como que era? Era improvável. E aí, pastor? É assim, da mesma forma vai acontecer na nossa vida. Porque o que a gente está aprendendo aqui vai estar regado de improbabilidade lá fora. Como Deus vai se revelar, como Ele vai se manifestar, como Ele vai nos usar, quem Deus vai usar para falar conosco, como Ele vai construir o nosso coração. Ele sabe, Ele não está complicando nada, Ele só está quebrando o vaso e fazendo de novo. Amém, meus irmãos? Então aqui, eles perguntam para Jesus, né? Explica-nos, Senhor. Versículo 37, ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Opa, primeira coisa linda aqui. O semeador é o Filho do Homem. Então aqui, meus irmãos, vamos, como eu disse, em primeiro lugar, vamos entender essa explicação do mestre e vamos extrair a doutrina que veio embrulhada aqui nessa parábola. Porque, como eu disse, discípulos não querem apenas as histórias, eles se alimentam da comida sólida de Deus. Você quer a comida sólida de Deus? Aleluia. O mestre aqui está dizendo, aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O Filho do Homem semeia somente a boa semente. Amém, meus irmãos? No dia, na luz. O que mais? O campo, versículo 38, é o mundo. Ou seja, aonde esse Filho do Homem, o Filho de Deus, Jesus, semeia? Ele semeia no mundo. Mundo aqui, leia-se todas as almas. Ou seja, ele está semeando, ele está chamando almas dos lugares mais variados. O Senhor chama
e as verdadeiras ovelhas ouvem a sua voz. O campo é um mundo e a boa semente são os filhos do reino. Opa! Glória a Deus! O campo é o mundo, são as almas, e a boa semente são aqueles que agora nascem para Deus, são os filhos do reino. Você é filho do reino? Você é filha do reino? Aleluia! Então você é essa semente. E agora vem o outro lado da história. O joio são os filhos do maligno. Opa, aqui engrossou o caldo, pastor. E agora? Os joios são os filhos do maligno. Mas lembra na minha introdução? Dá para a gente julgar? Dá para a gente julgar? Porque muitas vezes a gente está falando que um é joio e ele é um trigão. E o outro é joião e a gente fala que um é joio e é trigão. E outras vezes a gente fala que é trigão e é joião. Não dá para a gente saber. Só Deus. Só Deus. Então, mas aqui o mestre está explicando essa doutrina que veio embrulhada numa parábola. Esse ensino está dizendo o seguinte, que, de fato, os joios são os filhos do maligno. Uma pausa aqui. O maligno tem filhos, filho. O maligno tem filhos. Entendeu, filhos? A gente tem que lembrar disso. O maligno não está brincando. O maligno vem na penumbra, na noite, na escuridão, e você não verá. E ele gera misteriosamente os filhos dele, não me pergunte como, nem porquê, mas eles existem. Não posso julgar quem são, mas sei de duas verdades aqui, que o maligno, ele se levanta contra nós, e que o maligno gera os filhos dele para destruir a colheita de Deus. Agora eu tenho uma boa notícia para te dar. Aparentemente o maligno tenta destruir. Aparentemente. Porque quem é trigo vai ser separado nos celeiros eternos, e quem é joio vai ser separado para o fogo eterno. Amém, meus irmãos? E aqui, meus irmãos, entra o mistério da vida. A gente não pode julgar, mas a gente tem que saber que o maligno atua. O nome dele é Satanás, e a tradução de Satanás é adversário. É adversário de quem? De Deus, e já que ele não pode se levantar contra Deus, ele se levanta contra mim e você, a suprema criação de Deus. E qual uma das estratégias mais sagaz dele? É fazer com que no campo nasçam joios, que são os filhos dele, não de Deus. Lembra que Jesus tem um filho, que Deus Pai tem um filho chamado Jesus, e o maligno tem uma filha chamada mentira? É isso aí, é isso aí. Então aqui o texto está dizendo isso. Vamos lá, continuemos. Versículo de número 39. E o inimigo que semeia é o diabo, que é o apelido dado a Satanás, que também é o adversário, ou como chama Apocalipse, Apoleon, o destruidor. Ele só veio para destruir, meus irmãos. Lembrem-se disso, meus irmãos. Tudo que tem o dedo do capeta, ele mata, rouba e destrói. Se você notar essa tríplice destruição em qualquer área da tua vida, física, mental, emocional, financeira, cuidado, ore a Deus. Porque o diabo ele veio para isso. Onde ele toca, ele mata, rouba e destrói. Pastor, mas dá para notar? Não dá, é o joio e o trigo crescendo junto. Você não consegue notar. Mas você sabe que está tendo alguma coisa errada. Você fala, tem alguma coisa errada aqui. Você não consegue, não dá para discernir, não dá para falar, não dá para julgar. Se você tentar arrancar o joio do trigo, as raízes elas se entrelaçam e você mata o trigo. Por isso que essa é uma obra divina. Mas uma coisa eu sei, que o diabo ele atua e ele gera filhos. E os filhos dele são conduzidos pela inspiração dele. Assim como um filho de Deus transborda
de graça e de unção, os filhos do diabo transbordam daquela unção macabra. E qual é a unção macabra? Matar, roubar e destruir. Amém, meus irmãos? Tomem muito cuidado sobre essas coisas. Continuemos. 39. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Aleluia. A colheita, ou seja, a gente só vai saber lá na frente. Pastor, não dá para a gente saber por revelação? Não, não dá. Você é Deus, eu sou Deus, somos a quarta pessoa da Trindade, você é anjão, você é buguelão. Não, então não dá. E mesmo os anjos não sabem, estão entendendo ou não? Anjos também não sabem. A gente só sabe que naquele grande dia vai ser separado os joios dos trigos. Só naquele dia. Aonde mais? E quem são os encarregados de fazer isso? Quem serão os trabalhadores? É o pastor? É o profeta? Não, mas não é. Eu estou trabalhando tanto aqui há tantos anos e eu não posso fazer isso? Não. Por quê? Porque é tarefa de anjo. E aqui anjo, leia-se não o anjo do Apocalipse, tá? Porque lá o Senhor vai dizer que os pastores são anjos. Mas aqui está falando que é anjo com asa, tá? É anjo com asa, não é anjo sem asa, tá bom? Versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era. Olhos de vocês nos meus olhos, filhos. O inferno é real. O inferno é real. Joios serão destruídos no inferno. Versículo 41. O Filho do Homem enviará os seus anjos, percebam, enviará os seus anjos, porque é no final dos tempos, é no ressoar da última trombeta, o Senhor voltará ao redor dos seus anjos. Então é tarefa angelical. Agora os anjos, nessa hora os anjos trabalham. Enquanto não chega lá é a gente que trabalha, está entendendo? Lá na frente é os anjos que trabalham. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Guardem o versículo 41, a gente já vai voltar nele. Versículo 42. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Amém? Ficou claro para os irmãos essa doutrina embrulhada numa parábola? Ficou claro? É uma doutrina, o Senhor explicou, está explicadinho. A gente não tem dúvida dela. Ou seja, o Senhor nos esclareceu. Então vamos agora para o segundo ponto. Segundo lugar, prestem bastante atenção para a gente entender, porque qual que é a pergunta que a gente tem que fazer para o nosso coração, irmãos? Qual é a grande pergunta? O que eu sou? Eu sou um joio ou eu sou um trigo? Antes de entrar nessa segunda pergunta, ou nesse segundo ponto. O autojulgamento é o que nós podemos fazer. O autojulgamento é o que Deus nos autoriza a fazer o tempo todo. Pode ver que o apóstolo Paulo, ao dar a ceia, lá aos Coríntios, ele diz: examine-se. Ou seja, faça autojulgamento. O julgamento alheio, a gente não pode fazê-lo como juiz. A gente não pode, a gente avalia os casos. Então, meus irmãos, qual é a grande pergunta? Sou o joio ou sou o trigo? Senhor, me ajuda, me esclareça, me ilumina. Porque joios serão lançados no fogo, um lugar onde haverá choro e ranger de dentes, e aonde o fogo nunca acabará. E trigos serão colocados nos celeiros eternos. A explicação do Senhor
Ou seja, essa doutrina que vem embrulhada de uma parábola deixa muito claro isso para nós. Então, em segundo lugar, prestem muito atenção em duas palavras-chave que estão no versículo 41. Essas palavras trazem uma compreensão do método do diabo que semeia enquanto os demais dormiam. Pastor, mas por que eles estavam dormindo? Porque a noite é feita para dormir. O Senhor não está culpando a gente de dormir, tá? Essa ideia neurótica de que o que você faz da meia-noite às 6 é para dormir, não só da meia-noite às 6, mas se possível das 10 às 6 e se possível, quem sabe das 8 da noite às 6 da manhã ou 4 da manhã. Tem que dormir bem, tá, meus irmãos? Isso é fundamental para a nossa vida, tá bom? Isso é importantíssimo, para a gente produzir bem. Quem dorme pouco tem problemas da saúde. Essa ideia de que perdemos tempo na nossa vida dormindo, não. Quem dorme bem tem uma vida longa e uma vida saudável, tá bom? Estude mais sobre essa questão. Então aqui o texto não está condenando ninguém por dormir. Sim, estaria se ele dormisse de dia, no sentido assim, ao invés de trabalhar. Não estou falando da sesta não, viu? Estou falando de ser vagabundo, né? Ao invés de estar com o costume, estar de pijama. Aí não, aí tem nem o que falar, né? Aí cancela. Mas o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: enquanto eles dormiam, o inimigo foi e semeou na escuridão. É o lugar onde ele trabalha. Mas prestem bastante atenção, em segundo lugar, nessas duas palavras-chave, que está no versículo 41. Vamos ler novamente, porque aqui a gente começa a compreender muito bem o que o Senhor está nos ensinando. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Ou seja, guarde esse princípio: cair em pecado e praticar o mal. Essas são as táticas do inimigo para gerar o quê? Os joios. E eu gosto de ver esse texto aqui na Revista E Atualizada, porque dá um sentido melhor, né? Na Revista E Atualizada diz assim: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Ou seja, aquele que na NVI traduziu como pecado e praticar o mal. Aqui já disse outra palavra, aqui já disse escândalos e que praticam a iniquidade. Em outras versões vão falar algo bem interessante. Eu gosto bastante aqui, por exemplo, da King James. Diz: o Filho do Homem enviará os seus anjos e eles colherão do seu reino tudo o que escandaliza e os que praticam a iniquidade. Outras versões também, meus irmãos, falará sobre tudo que causa tropeço. Ou seja, irmãos, é tudo igual: pecado, tropeço, iniquidade. Em outras palavras, o que o texto bíblico está nos ensinando aqui, meus irmãos? Escândalos, tudo isso que gera na sociedade ou até mesmo em nós algo dessa forma, tem características negativas do maligno. Essas duas palavras, causar tropeço, ou seja, é aquilo que te afasta do caminho, é aquilo que te tira do propósito. Causar escândalo é aquilo que atrapalha a sua vida. Percebam que essa é a maneira que o diabo vai gerando no meio do povo de Deus, porque lembrem que é o mesmo terreno. Não mudou agora o terreno, não temos mais 4 tipos de terreno, é o mesmo terreno. Só que uma semente é boa, é trigo, e a outra é joio. E uma das características do joio é essa: é pecado, é escândalo, é iniquidade, é causar tropeço. Opa! Todas as vezes que você ver algo assim, não ache que é normal. Lembre-se,
na explicação do mestre, ele deixou isso claro. Que tropeço, iniquidade, pecado são sinônimos de características de que tem uma semente. Qual tipo de semente? Trigo? Não, joio. E como diz aqui, ou de uma forma direta ou indireta, pratica o mal, ou que faz alguma iniquidade. Pastor, então, se eu estou no ambiente, se eu estou vivendo algo em que está gerando tropeço, está gerando muitas vezes escândalo, tem iniquidade, está tendo práticas do mal, são sinais de que ali está sendo semeado o joio. É o que o Senhor está dizendo aqui para nós, nessa parábola. Lembra que eu disse que é uma parábola, é um ensino embrulhado numa parábola? Meus irmãos, isso é muito sério. E por que eu estou falando tudo isso? Porque muitas vezes a gente é muito complacente. A gente vai convivendo e falando, não tem problema. Fulano é meio... é só um escândalo, mas não tem problema. Escândalos têm problema, meus irmãos. Iniquidades têm problemas. Tropeço tem problema. Porque muitas vezes a gente, eu diria, é muito indolente com isso. É simples. Porque você está vendo o outro tropeçar. O mal cair sobre o outro. Mas quando é você que tropeça por causa do outro, você sente na pele. Quando é você que tropeça porque o outro te induziu, é você que sente na pele. Enquanto o mal está atingindo o outro, você fala assim, ai, que pena, o irmão não vigiou, né? Esse irmão não vigia, né? Mas na hora que você cai num enredo macabro, e o mal que está sendo semeado lá, você começa a participar, aí você sente na pele. E guardem isso, meus irmãos. Sair de uma situação do erro é muito difícil. Quem um dia foi iluminado, quem um dia foi esclarecido, quem um dia se tornou sal e luz, o diabo tem um prazer medonho de querer colocar essa luz debaixo da mesa, da cama, ou quem sabe numa canastra, ou fazer com que esse sal perca o seu sabor. O diabo tem um ódio, porque nós agora somos aqueles que vão contra ele e contra os filhos que estão nas trevas. Então, meus irmãos, a gente tem que ser muito sério sobre essas questões. E ainda aqui dentro dessa causa de tropeço e desse praticar o mal, vamos mergulhar na essência dessa parábola. Sabe por quê, meus irmãos? O diabo ele está trabalhando na escuridão. O diabo ele está saltando as cercas. Ele está trabalhando nas penumbras. No dia claro ele não chega, meus irmãos. No dia claro ele não vem. No dia claro qualquer bobinho vê, até as crianças. Mas ele vem quando ninguém está vendo. E o tempo vai passando. E percebam, na parábola o Senhor ele dá uma ideia brilhante que é o tempo. Perceba, a gente lê essa parábola. Lembra que eu falei no meu primeiro ponto? Que é uma doutrina, é um ensino embrulhado numa história, numa parábola. Agora vamos dissecar aqui, dissecamos as palavras. Agora vamos a um outro ponto que é o tempo. Como assim, pastor? Quanto tempo demora para que as espigas de trigo nasçam e joio? Porque enquanto está crescendo ali o joio e o trigo, ninguém percebe que foi um inimigo na noite e jogou o joio. Quanto tempo demora para nascer a espiga de trigo ou a espiga de joio? Vão falar os especialistas que é por volta de 100 a 170 dias. Varia uma média, dependendo do clima. Ou seja, entre o plantio e a colheita, até o ponto que está maduro para a colheita, demora de 3 a 6 meses. Ou seja, meus irmãos, imagina você, vamos agora ser o semeador. A gente plantou, mas na noite seguinte, ou seja, nos próximos dias, logo depois do plantio, veio alguém sutil na noite, espalhou em toda nossa área que foi plantada, espalhou e misturou o joio no meio da nossa plantação. E a semente é pequena, nós nem notamos.
Então nasceu, e a gente fica feliz, olha, nasceu, olha, coisa linda, nasceu meu trigo. Oh, meu Deus, e rego, e cuido, e chamo os empregados, e a família, e a gente vai ali fazendo todo o processo, e o tempo vai passando, você não nota. Lembra que eu falei? É um ensino poderoso, mas é um ensino poderoso embrulhado numa parábola. Guarde isso, irmãos, o diabo, ele sabe trabalhar no tempo. Enquanto a gente muitas vezes está, não está vigiando, o diabo está lá, preparando uma cilada. Eu não estou querendo hoje que você fique morrendo de medo, não é isso. Ah, pastor, então eu não vou mais nem dormir. Não, não é isso. Eu estou querendo te dizer o seguinte: os mensageiros das trevas trabalham na noite, na penumbra, saltam janelas, pulam muro. E muitas vezes a gente está marcando toca, e a gente está vendo crescer e nem nota, e de fato não vai notar. Porque somente quando começa de fato a crescer é que as coisas começam a mudar. E como que o agricultor sabe, irmãos, que as coisas mudaram? Porque o fruto é muito parecido num primeiro momento, mas quando começa a amadurecer tem uma característica muito clara. Muito clara. Sabe qual é? A espiga do trigo, ela cresce, ela fica bem cheia e ela começa a pender para baixo. E o joio? O joio não. O joio quase não tem semente, só tem algumas, pouquinhas, e ele fica ereto. E quando vai amadurecendo e crescendo cada dia mais o trigo ele vai ficando com uma cor castanha palha. E o joio? Ele fica verde, um verde persistente, ou uma cor escura. Aí o agricultor fala: olha, diabo medonho, mensageiro do cão, plantou na noite, eu estou aqui cuidando, e esse joio medonho está arrancando os nutrientes da terra do trigo. E a nossa tendência natural qual é? Vamos arrancar. Vai dar para arrancar? Não dá, porque senão a gente estraga tudo. Vamos lá, meus irmãos. O trigo é necessário para a vida. Você é pão de Deus nessa terra. Você é alimento de Deus nessa terra. E o joio, pastor? Para que ele serve? O joio é uma semente amarga. E muitas vezes ela tem dentro dela uma quantidade de tóxico que pode levar as pessoas a ter tonturas, náuseas ou até paralisia se for consumido em grande quantidade. Hoje em dia o glúten te faz mal? Então vai comer joio para você ver. O joio não alimenta ninguém. O joio é uma erva daninha. Só para vocês terem uma ideia, entre os romanos eles criaram uma lei. Eles criaram uma lei que punia quem plantasse joio em campos de trigo. Quem pensa assim, meus irmãos, você está aqui na sua lavoura, você tem 3 concorrentes. Ora, se um concorrente jogar nas outras 2 lavouras, ou seja, nas 3 lavouras, só uma não ficou com joio, nas outras foi joio e trigo. Percebam, quem é que está perdendo? Então os romanos naqueles dias, eles criaram uma lei para que quando eles descobrissem quem faz esse tipo de coisa, que atrapalha a vida. Vem cá, meus irmãos, o Senhor nos deixou a sua lei? Deixou. Mas não se preocupe, irmão. Sabe por quê? Porque quem é trigo, o Senhor o colherá naquele grande dia. Quem é joio, o Senhor o colherá. E saiba de uma coisa, o trigo alimenta a vida de muita gente. E o joio, pastor? O joio é amargo, o joio é um tóxico, o joio gera tonturas, náuseas e paralisia espiritual e a pessoa definha e quando não vem a óbito espiritual. Terceiro e último lugar, quero falar sobre a eira divina. Essa é a melhor parte de toda. A eira divina. Porque lembra que o texto diz? O texto diz que o Senhor enviará os seus anjos para colher. Mas na parábola, o Senhor tinha dito na parábola o quê? O que ele tinha nos ensinado na parábola? Ele tinha falado para nós que quando fosse o dia da colheita, aí sim, estão eretos, aí você vai arrancar, então você arranca com muito cuidado, separa todos os feixes de joio. Separa todos os feixes de joio e já queima eles.
queima ele, Jesus, entendeu? Mas essa tarefa não é nossa, tá? É dos anjos. Então, aí amarra, aí pastor, mas coitadinho do joinho, tá com dó do capeta, filho? Não, meu irmão, você não tem que ter dó do capeta, nem das obras do capeta, você tem que lutar contra tudo isso. Amém, meus irmãos? A gente não é juiz, mas a gente tem que aceitar o que Deus nos ensina. Voltando, se pegava os feixes de joio e já queimava, mas algumas sementes podem ficar ali, quem sabe misturada ainda nas espigas de trigo, pode sobrar alguma coisinha ou algum galinho. Então o que se fazia com o trigo? O trigo se colocava agora no eirado. O que era o eirado, meus irmãos? O que é o eirado? O eirado é uma coisa que... o eirado, deixa eu explicar aqui, fiquei desatento aqui, Fabiano, né? O eirado, o que acontece? Pensa que aqui na nossa casa, você tem a parte de baixo, os judeus têm a parte de cima, que é o eirado. O que seria o eirado? Feito de madeira, eles colocam como se fosse um piso em cima da casa do judeu. E aí o que eles fazem? Todo o trabalho manual para secar as frutas, para que desidrate as frutas e para que se seque também os trigos e os demais cereais, você coloca no seu eirado. Então você vem com aqueles feixes e coloca no eirado para secar. E depois que seca aquele trigo, o que você faz? Aí você vai para a eira. O que era a eira? A eira geralmente era um lugar de terra batida, chão batido, que ficava numa colina um pouquinho mais alta, geralmente onde o vento passava. Então os agricultores e ceifadores, eles pegavam agora e batiam o trigo no eirado, e ali depois eles iam jogando para cima nas suas cestas o trigo, e a palha agora ia sendo jogada fora. Por isso que vem aqui a explicação do Senhor, dizendo que quem fará esse trabalho naquele grande dia serão os anjos. Ou seja, vai pegar o trigo e vai sacudir, vai bater. E batendo esse trigo, você separa a semente do que é palha, do que é feno, do que é restos. Então, o eirado era esse, era um lugar livre, onde os grãos eram separados da palha e das cascas, e geralmente, como eu disse, ficavam em lugares altos, onde os ventos, guarde isso, os ventos ajudavam. Vem cá, meu irmão, tem tido vento na sua vida? Se preocupa não, você está no eirado do Pai, amém, meus irmãos? Ele está separando as palhas do que não presta na tua vida. E aqui a eira divina, ela tem um significado de bênção. Por que bênção, irmãos? Imagina você ter na sua propriedade uma eira. Oh, meus irmãos, quem tem eira é porque plantou, quem plantou é porque colheu, quem colheu é porque agora está vivendo debaixo da prosperidade do Senhor. Amém, meus irmãos? Então o eirado divino é um lugar de bênção. Saiba disso, filho, você que é trigo, não tenha medo dos ventos, não tenha medo quando a vida te sacode, te bate, porque é Deus que está te limpando, está separando o que não presta. O eirado também, segundo a Bíblia, é um lugar de julgamento, é um lugar de purificação. Pode ver que João Batista vai falar isso, que ele coloca na eira, e tudo que é palha e feno é queimado. E nós entendemos que o eirado divino é um lugar de colheita espiritual, que pode realmente representar essa decisão entre a separação entre o trigo e agora esse trigo, que são os filhos verdadeiros, da palha. Percebam que o joio já foi queimado, mas se ainda sobrou algum restício, será queimado aonde? Nesse grande dia. Por isso que o eirado é um lugar de juízo. Quando Deus, por sua soberania, quiser fazer alguma coisa na nossa vida, saiba que Ele está nos purificando. Lembram da parábola da videira? Que o ramo que produz, ele poda, e o ramo que não produz uva, ele corta e joga fora. É isso, meus irmãos, o eirado é um lugar de colheita espiritual. Sempre na nossa vida passamos pela eira do Senhor. E agora eu quero contar uma história para vocês. Uma história de um pai, um fazendeiro, que queria dar uma lição de moral ao seu filho.
E o filho era muito soberbo, muito arrogante. E ele estava passando pela plantação de trigais. Enquanto ele passava, ele disse assim: filho, olhe para as espigas de trigo. Aquelas que estão repletas de grãos, cheias de grãos, elas pendem para baixo. E aquelas que são eretas e vazias, elas ficam de pé. Remetendo à ideia do quê? Da soberba. E eu queria usar essa história de um pai com um filho, e mostrando que o joio sempre será orgulhoso, sempre será soberbo, sempre será independente, ereto, não precisa de ninguém. Não se incomode, meus irmãos. Sabe por quê? Porque quem vai acertar com a vida desse irmão é Deus. A história ainda está sendo contada. Milagrosamente, esse joio, pela palavra, pode se transformar em trigo. Amém, meus irmãos? Porque essa é a história da nossa vida. Maria Madalena deixou de ser joio e virou trigo. Caifás e Anás continuaram sendo trigo. Paulo deixou de ser... Anás e Caifás continuou sendo joios. Paulo deixou de ser joio e se tornou trigo. Amém? Então a gente não sabe. Uma coisa é certa, desde que quem trata com os orgulhosos é Deus. O que importa para nós? O que importa para nós é crescermos sendo cuidados pelo Senhor, sendo alimentados pelo Senhor, sendo administrados pelo Senhor. E aqui fica o meu desafio, que serão 2 hoje. Pergunte ao seu coração: sou joio ou sou trigo? Sou joio ou sou trigo? Faça uma avaliação em cima daquilo que eu tinha dito para vocês com relação àquelas 2 palavras. Eu tenho causado tropeço? Eu tenho praticado mal? Eu tenho causado escândalo? Eu tenho vivido na iniquidade? Eu estou ereto demais. São sinais de joio. Não, eu não tenho vivido no tropeço. Eu não tenho causado mal a ninguém. Eu tenho fugido do pecado. Então isso apresenta-nos para nós como um trigo de Deus. Pergunte para você. E segundo lugar, meu segundo desafio, para a gente orar agora. Lembra o que eu disse? A gente não colhe. A gente não colhe. O Senhor, Ele não diz isso no texto aqui. E Ele não diz isso interpretando essa parábola aqui. Mas eu quero ousar e dizer pelas páginas da Bíblia, pelas demais histórias, que Ele é aquele que pega joios e transforma em trigos. Porque essa foi a nossa vida. Essa é a nossa história. Então, se você notar alguém que tem sido joio, antes de você entregar aos anjos, ou quem sabe entregar ao diabo, ore por ele. Ore e fala: Senhor, tenha misericórdia daquele meu irmão. Ele ainda não está entendendo contigo. Ele ainda não está compreendendo contigo. Senhor, ajuda aquele irmão, aquele líder, aquele pastor, aquela denominação. Ajuda. Essa é a hora de a gente orar uns pelos outros. Lembra que eu falei da reforma protestante? 500 anos de história, estamos aprendendo ainda. Estamos aprendendo na caminhada. E que a gente possa, irmãos, ser apenas trigo de Deus nessa terra. E orar para que Deus faça com que joios se transformem em trigos. Não queira arrancar. Não queira arrancar. Talvez você esteja assim, com algumas dúvidas, falando: mas e aí, pastor? Se eu sei que o irmão está trabalhando na igreja em pecado. Mas, irmão, não se preocupe com isso. É por isso que a igreja, ela vai ter disciplinas, ela vai ter cuidado, tá bom? Ela tem métodos para a gente trabalhar com os irmãos que estão fracos. Não se preocupe. Mas mesmo assim, usemos da disciplina, usemos da autoridade que Deus nos deu com graça, com misericórdia. Porque, meus irmãos, quem é que não erra? Quem é que não é falho? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se ater àqueles que realmente valorizam a palavra de Deus, essa semente.
Que você seja alguém plantado pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Amém? Eu deixo essa palavra no seu coração e quero orar. Quero orar por todos nós. Amém? Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra. E aqui, Senhor, fica o meu desafio a cada um de nós. Ajuda-nos, Deus, a sermos trigo de Deus nessa terra. A realmente glorificarmos o Teu nome, a exaltarmos o Teu nome. Porque queremos, Senhor, ser semeado pelo Senhor. Queremos ser apenas uma boa semente que se torne agora um trigo para alimentar aqueles que o Senhor colocou diante de nós. Livra-nos, meu Pai, de uma vida errante, de uma vida de tropeço, de uma vida de iniquidade, de uma vida, ó Deus, em que causa escândalo. Livra-nos, meu Pai, e ajuda-nos, ó Deus, a viver essa eira o tempo todo, a estar diante do Senhor, sendo moído pelo Senhor, sendo trabalhado pelo Senhor, mas que da nossa parte possamos, ó Deus, frutificar segundo a Tua vontade, segundo a Tua glória. Abençoa os meus irmãos e irmãs e nos dê sede, papai, de Ti, sede da Tua presença, sede de Te conhecer mais e conhecer a Tua palavra. Senhor, queremos ser trigo de Deus nessa terra. Livra-nos de qualquer área de joio que possamos ser, pensar ou existir. E que possamos fazer como os apóstolos, que chega até ao Senhor e ainda pede, esclareça-nos, Senhor. Eu te peço mais uma vez, Senhor, por todos nós, continue nos esclarecendo, continue nos iluminando e continue nos guiando. Nós não queremos julgar ninguém, nós não queremos ficar apontando o dedo, nós queremos agora orar por nós, pela nossa vida pessoal, pela nossa família, pela nossa igreja e pelo Teu povo espalhado na terra. Senhor, levanta uma igreja de celeiros, de trigos de Deus. Levanta-nos, Pai, e ajuda-nos a lidar. Como eu disse, Senhor, Teu texto não diz aqui, mas a Tua palavra é aquela que nos ensina que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos, do que sonhamos, do que pensamos. E eu te peço, meu Pai, transforma joios em trigos pelo Teu poder. Transforma pela Tua graça. Essa mudança o Senhor pode fazer na nossa vida, porque hoje estamos, pelo menos, imaginamos que somos trigo, mas outrora não éramos. Outrora nem pensávamos, muitos de nós, em sermos cristãos, e aqui estamos, Senhor. E aqui estamos aprendendo da Tua palavra, se deleitando na Tua graça, Te adorando. Ó Deus, obrigado por tudo isso. Ajuda-nos, Pai, a termos essa perspectiva. Livra-nos, ó Deus, do julgamento, do apontamento. Nos dê sim autoridade para ajudar os irmãos que estão no erro. Os irmãos que estão vivendo como trigo, estão confortáveis, muitas vezes, dentro das suas religiões. Dá-nos, ó Deus, discernimento contra as obras do diabo, toda obra maligna, espírito de mortes, roubos, destruições, ou ainda, papai, espíritos que muitas vezes faz com que muitos irmãos vivam no tropeço, na iniquidade, no pecado. Ó Deus, livra-nos de qualquer hipocrisia, de qualquer mal. Sê conosco, papai, e ajuda-nos para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Tenha misericórdia, papai. Transforma os meus irmãos, as minhas irmãs, a nossa vida e ajuda-nos. Ajuda-nos nessa caminhada. Que a gente possa ser comida Tua para aquele que precisa de alimento. Não que sejamos alguma coisa, mas que o Teu Espírito passeie por nosso intermédio, que sejamos canal Teu. É assim, Pai, que eu oro, é assim que eu Te peço, é assim que eu Te suplico, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Somos joio ou somos trigo? Que Deus te ajude na caminhada e me ajude também, tá bom? Quero mais uma vez agradecer aos irmãos que vieram aqui,
aos irmãos que trabalharam, que fizeram com que esse culto chegasse em muitos lares, aos nossos irmãos da portaria, do infantil, e a cada irmão que acompanha conosco aqui das redes sociais. Muito obrigado, tá bom? Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Pode aplaudir para o Senhor. Amém? Um excelente domingo. Pode se abraçar. Está encerrado o nosso culto.